componente x do fluido, vou colocar aqui dx1 dt, tá? Vem dada por, aqui vou colocar uma constante v0, que é uma velocidade, sim, né? Multiplicando 1 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado dividido por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tudo isto ao quadrado. Então, esta seria a componente x da velocidade, né, do campo de velocidades. Né? A componente y dx2 dt igual a menos 2 v0 x1 vezes x2 dividido por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá? E se a gente analisar as unidades, aqui dá um problema por aí, como que há 1 sobre distância sobrando por aí. Mas o que acontece é que esse é o caso em que o raio do cilindro vale 1. Né? Então, há por aí um que possui unidades. Tá? Mas então, esse é o sistema. Então, e esse sistema está sendo resolvido, né, em x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado maior ou igual do que 1. Né? Significa que ou pode ser na circunferência que está descrevendo o cilindro em questão, né, ou fora da circunferência. Né? E esse é o sistema. Então, o que vem da mecânica dos fluidos, né, é o que está do lado direito. Qual é a expressão para a velocidade? Né? A componente x da velocidade e a componente y da velocidade. E o que é este sistema? O que representariam x1 e x2? Representariam a posição de uma partícula de fluido. Né? Então, se a gente fosse capaz de resolver este sistema, a gente conseguiria obter a trajetória que descreve uma partícula do fluido. Né? x1 em termos de tempo, a posição x em termos de tempo e a posição y em termos de tempo, que seria x2. Né? Bom, vejamos então como que... Vejamos neste exemplo, por exemplo, a parte dos pontos críticos. Comecemos por aí e depois a gente acaba comentando sobre estas curvas que definem um arco. Né? Pontos críticos. Então, neste exemplo, então, nosso F1 corresponde a esta expressão toda. E nosso F2, esta outra expressão. Então, os pontos críticos são encontrados demandando que zerem o F1 e o F2. Então, resulta mais fácil começar pela segunda equação, porque se a gente zerar a segunda equação, daí a gente vai tirar ou que x1 deve ser 0 ou que x2 seja 0. Então, coloquemos algum número. Esta seria a equação 2.1, esta outra a equação 2.2. Então, de 2.1... Primeiro, então, de 2.1, vem que x1, o produto, né? x1 vezes x2 deve ser 0. Né? Quando a gente zera F2 para os pontos críticos. Né? Então, daqui vem duas possibilidades, que x1 seja 0, ou que x2 seja 0. Ou, eventualmente, as duas possibilidades também. Tá, mas a gente vai ver que as duas possibilidades não vai dar certo se a gente substituir na primeira. Né? Então, vejamos. O primeiro caso. Se substituirmos x1 igual a 0 aqui em 2.1, o que vai acontecer? Substituindo... x1 igual a 0 em 2.1.
eu coloquei aqui que de 2.1 vinha isto. Na verdade, isto vem da equação 2.2, que é a segunda. Né? Então, substituindo x1 igual a 0 na primeira, agora sim, né? Vem que, então, esse V0 vai sumir, tá? É uma constante positiva, representa a velocidade, sim, é a velocidade com a qual vêm as partículas do fluido lá em menos infinito, tá? Então, vai ficar 1 menos, colocando x1 igual a 0, aqui simplesmente vai sobreviver menos x2 ao quadrado, dividido por x2 ao quadrado ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E tudo isso, a gente está zerando isso. Quando eu estou dizendo que estou substituindo em 2.1, estou substituindo em 2.1, zerando a função f. Então, se a gente abrir isto, aqui vai ficar um sinal mais, né? Então, vamos ter 1 mais, e aqui temos x2 ao quadrado dividido por x2 à quarta. Então, vai ficar 1 sobre x2 ao quadrado. Vai ter um cancelamento. Bom, isso igual a 0, né? Bom, isso facilmente conduz a que x2 ao quadrado teria que ser menos 1, né? O qual não possui solução, né, para uma variável x2 que seja real, né? Então, o que significa isso? Isso significa que a possibilidade de x1 igual a 0 não vai conduzir a um ponto crítico, né? Porque levaria a x2 que seja imaginário. Então, significa que a gente descarta esta possibilidade. Bom, e agora a gente vai examinar se esta outra possibilidade, que x2 seja 0, vai conduzir a valores de x1 e x2. Se também não conduzisse a valores de x1 e x2, significa que esse sistema daqui não admite pontos críticos. Significa que não há nenhum ponto, né, onde zerem simultaneamente as duas soluções e não há soluções de equilíbrio. Também é uma possibilidade, né? Vamos apagar aqui o título. Então, aqui vou colocar o sistema de eixos, mais ou menos, não tá. Esse seria o eixo horizontal, x1, aqui estaria x2, aí estaria a origem, né? E este é um cilindro de raio 1. Então, agora, considerando o caso em que, substituindo, o segundo caso é x2 igual a 0. Então, vai ficar o V0, que eu estou eliminando já esse fator, e aqui vai ficar 1 menos, no numerador vai ficar x1 ao quadrado menos um 0 ao quadrado, e no denominador vai ficar x1 ao quadrado mais um 0 ao quadrado, e tudo isso ao quadrado. E tudo isso está sendo igualado a 0. Repito que aqui tinha um fator V0, que eu já cancelei ele, na igualdade. Bom, então, desta vez, daqui vai vir que 1 vai simplificar x1 ao quadrado com x1 elevado a 4, né? Vai ficar 1 sobre x1 ao quadrado. Então, a diferença do exemplo analisado anteriormente, aqui o sinal é menos, né? Então, isto vai implicar, né, isolando aí, que x1 ao quadrado é mais 1. E isto aqui possui soluções, né? Aqui há duas possibilidades, né? Que x1 seja mais 1 e que x1 seja menos 1. Então, a conclusão é que esse sistema de EDOs que a gente está resolvendo aqui admite, sim, dois pontos críticos. Não. Há dois pontos críticos. Né?
primeiro deles vai ser quando x1 vale 1, x2 vale 0, nos dois casos. E o segundo deles é quando x1 for menos 1. Do ponto de vista do fluido, né, isso significa que há dois pontos, né, onde a velocidade do fluido é nula. dx1 dt vale 0, dx2 dt vale 0. E esses pontos são esses que estão aqui. Aqui. Esses pontos estão parados, né? Agora, as curvas, o restante das soluções deste sistema, né, correspondem a arcos, né? Que são um tipo de solução que tem arcos. Se supõe que a gente tem alguma condição inicial, né? Por exemplo, algum valor aqui, coloquemos aqui, x1, 0, valor inicial para x1, a posição x, né? E aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um valor x2, 0, se estivéssemos descrevendo, né, essa linha de corrente, né? E então, a solução do sistema corresponderia a um ponto que começa aqui e que evolui no tempo e vai até lá, né? Então, esse é um tipo de solução que a gente está considerando aqui. Essas que coloquei aqui, 1, 0 e menos 1, 0, seriam soluções de equilíbrio, não muda no tempo t. E esta que se vê representada por este arco, que está aqui, seria um outro tipo de solução que não é de equilíbrio. Muito bem, há um caso crítico, que seria o que acontece, né, se a minha condição inicial for um ponto que está aqui. Aqui, x1, 0, está exatamente nesse ponto aí. E aqui dá x2, 0. O que acontece nesse caso? Então, sim, tem uma curva limite, né, do fluido que descreve essa trajetória e vai acabar lá nesse ponto daí, né? Esse corresponde a um caso em que a curva em t infinito demora um tempo infinito em chegar nesse outro ponto. Isso também aconteceu lá no exemplo do pêndulo simples, né? Então, mas seja nestas linhas de corrente que estão aqui em azul, ou seja essa que está em cima do cilindro, são tipo de soluções que não são periódicas, nem são pontos de equilíbrio, são o que definem um arco, né? Então, coloquemos aqui essas duas possibilidades de soluções que podem surgir neste caso. Então, temos que há dois casos nas soluções que definem um arco de curva. A primeira delas, né, é essa que apresentei, em que vem a partícula de fluido, não retorna, nenhum dos dois casos retorna, mas a partícula de fluido foge para o infinito, né? Então, no primeiro caso, a curva começa no ponto x1, 0, x2, 0, né? E vai para o infinito. Vai para o infinito, né?
né, que representava o caso em que a partícula de fluido fugia para lá para o infinito. Do ponto de vista do nosso sistema aqui, significa que x1 pode ir para o infinito, como foi em nosso exemplo, ou poderia acontecer em outro sistema deste tipo que x2 vai para o infinito, poderia ser para menos infinito, poderia ser que as duas simultaneamente, x1 e x2, estão indo para o infinito, né? Alguma coisa, mas essa curva não vai ficar limitada, vai fugir para o infinito. Então, esse é um dos casos. E o outro caso, essa situação mais crítica que eu mencionei aí, né, em que a partícula de fluido está em cima do cilindro, e então a curva começa nesse ponto da condição inicial, x10, x20, e a curva tende ao ponto crítico. E em t igual mais infinito, chega, vou colocar chega entre aspas, né, porque se trata de um tempo infinito, chega ao ponto crítico. Né? Então, vou fazendo aqui os dois casos. O primeiro caso é uma partícula que começou ali e vai para o infinito, começou nesse ponto e foge para o infinito. E a segunda é uma que começou em cima do cilindro, então vou colocar aqui tracejado, tracejado, aí está o cilindro. Então começou aqui em algum ponto e vai aqui e vem. E aqui está a solução de equilíbrio. Vira 0. O segundo caso, ela começou na condição inicial, num tempo infinito chega até aqui. Então, neste caso, a curva é isso daí, não foge para infinito e se aproxima do ponto que corresponde a uma das soluções de equilíbrio. Esses são os casos de soluções que definem um arco de curva, né? Já vimos ponto de equilíbrio, arco de curva, e aqui está faltando é o caso de soluções que são periódicas, né? Então, o terceiro caso. Solução x1 de t, x2 de t periódica. Então, a definição de uma função ser periódica é que, por exemplo, se a função x1 possuir um período t maiúsculo, então significa que x1 avaliado em tzinho mais t maiúsculo coincide com x1 de t. E o que deve acontecer no sistema de EDOs é que se ele admitir uma solução que é periódica, as duas variáveis dependentes, x1 e x2, devem possuir o mesmo período. Isso é o que deve acontecer. Então, o caso que a gente pode imaginar facilmente disto é no caso do pêndulo simples, né? Que a gente via que o pêndulo ficava oscilando, né? Que a energia que se dava não era suficientemente grande para que ele continuasse a rotar, né? Se tornasse um rotor, né? Então, nesse caso, a energia é pouca e ele começa a oscilar, né? E aí dá origem a soluções periódicas, né? Como esta que estão aqui, né? Este tipo de soluções, né? Este tipo de solução recebe o nome de ciclo. Né? Há um ciclo, né?
Bom, o valor desse período t, em geral, vai depender da condição inicial, né? O valor de t, em geral, depende da condição inicial. Então, vejamos um exemplo conhecido para nós, que é o caso do pêndulo simples, né? Exemplo, caso do pêndulo simples, né, que foi o segundo exemplo visto lá na introdução, né? Nesse caso, o nosso sistema vinha dado por dx1 dt igual x2 e dx2 dt igual menos g sobre L seno dx1. Esse foi nosso sistema. Então, no retrato de fase desse sistema, né, a gente tinha x1, x2. Vou me concentrar aqui no que acontece aqui. Continua. Tinha essa curva crítica. Né? E aqui tinha os ciclos, que pareciam elipses, né? Curvas cujo formato era elipse, mas a gente encontrou no momento a equação cartesiana disso, não era exatamente uma elipse, tinha um cosseno de x1, um x2 ao quadrado, etc. Né? Então, nesse sistema que está ali, né, a gente tinha aqui um ponto de equilíbrio, era aqui a origem, né? X igual a 0. Né? Esse outro ponto daqui era π. Né? E depois vinha outro em 2π e assim por diante. Bom, então, vejamos aqui para uma condição inicial. Né? x1, nesse exemplo, representava o ângulo θ das oscilações do pêndulo. Então, o valor inicial aqui era θ0 para x1, e x2 representava a velocidade angular, né, de θ dt. Né? Então, um valor inicial para x2 a gente denotou lá como ω0. Então, não quero entrar aqui no detalhe, mas vou fornecer a fórmula que foi colocada lá atrás para o período dessas oscilações. Nesse caso, que o pêndulo ficava oscilando. Né? Foi visto que o período para uma situação como essa vinha dado por umas integrais que são elípticas, 2 raiz de L sobre 2g, e aqui multiplica uma primeira integral de menos θ0, né, que é a condição inicial, até π. Aqui vinha uma raiz quadrada de um cosseno de x1, mais aqui vinha uma constante, E0, que multiplica L sobre G, de x1, né? Mas uma outra integral idêntica a esta, só que começa em mais θ0 e vai até π. O mesmo integrando. Raiz quadrada de
cosseno de x1 mais E0 L sobre G de x1. E estas serão integrais que não dá para serem calculadas com cálculo 1, né? A resposta delas é uma função não elementar, uma função elíptica. Bom, a coisa... Esse E0 daí, né, que correspondia à energia mecânica, né, do pêndulo, vinha dado por 1/2 ω0 ao quadrado, a energia cinética, e aqui vem o termo de energia potencial, menos G sobre L, cosseno de θ0. Então, essa é a constante E0 que vai aqui, né? Então, fornecidas as condições iniciais, θ0, ω0, né? Aí a gente obtém E0, coloca nessas integrais, né? E então a gente vê que a fórmula do período dessas oscilações efetivamente depende das condições iniciais, né? Muito bem, o caso este aqui do pêndulo é um caso muito bom no sentido de que aparecem nele os 3 tipos de soluções que existem para estes sistemas. A solução de equilíbrio, que é o ponto 0, por exemplo, 0, 0. As soluções periódicas, que são estas últimas, e as que definem o arco, né? Então, vou fazer aqui na continuação. O que resta do diagrama, né? Eu não fiz tudo aqui, né? O que a gente sabia neste exemplo. Vou apagar aqui, não vou manter aqui porque vou fazer uma continha básica, mas, digamos, se a gente continuar esse desenho para lá, né? Continua assim, também esse desenho continua para cá, né? Então, aqui vinha outra solução de equilíbrio, que seria outro ponto crítico, né? E aqui também tinha soluções, né? Estas são curvas abertas, são estas soluções que definem o arco de curva. Neste caso, é uma curva que foge para o infinito, né? Vai para lá, para x1, e indo para o infinito, né? E aqui também vem outra por baixo, né? O que está faltando é eu indicar, até agora não tenho explicado essa parte, as setinhas, né? Neste caso, quando começo com θ0 e ω0, né? Vai neste sentido. No momento devido, eu vou explicar essas setinhas, tá? Então, vão assim. Tem esta curva daqui, que é essa curva crítica, né? Que num tempo infinito chega em θ igual π, né? Aqui por baixo, no caso em que chega em θ igual menos π. E estas outras que correspondem à situação de um rotor, assim, digamos, né? A energia é suficientemente grande para que o pêndulo vai, sobe e continua girando sem parar, nunca mais retorna nesse ponto inicial. E aqui vem por baixo. Então, é ilustrativo este exemplo do pêndulo simples, porque aqui aparecem os 3 tipos de soluções. Primeiro, soluções de equilíbrio como esta 0, 0. Mas tem infinitas, né? Outra aqui em π0, outra aqui 2π0, perdão. Outra aqui em menos π0, também tem essa que eu coloquei aqui em π0. Já a gente vai fazer comentário da distinção entre uma e outra, mas as duas são soluções de equilíbrio, né? Aqui que correspondia a esta daqui, quando x1 fosse π, correspondia a θ1 igual π, significa que a gente colocava o pêndulo na posição inicial vertical, né? E, em princípio, ele ficaria eternamente parado nessa posição aí, mas a gente claramente vê que é uma solução instável, né? Porque se a gente mexer um pouquinho o pêndulo, daí ele vai cair, né? E aí começa
oscilar, né? Agora, pelo contrário, quando a gente coloca o pêndulo nesta posição em que θ vale 0, x1 vale 0 e a velocidade angular é 0, em princípio fica parado aí e se perturbar um pouquinho, ele fica oscilando em torno dela. É o que a gente vai chamar de um equilíbrio estável. Então, o que faltou fazer neste exemplo do pêndulo, vou aproveitar o momento para fazer, é obter matematicamente agora, né, que os pontos críticos são esses daqui, 0, 0, π 0, 2π 0, 3π 0, menos π 0, etc. Né? A gente fez isso quando a gente resolveu o problema matematicamente, etc. Mas nesta abordagem que a gente tem à disposição agora, que é de determinar os pontos críticos demandando que estas funções zerem, teria que ser possível encontrar esses pontos, né? Então, esta seria a função f1, que em princípio é para depender de x1 e x2. Nesse sistema daí, unicamente dependia de x2. E esta é a função f2, maiúsculo, né, que em princípio também é para depender de x1 e x2, mas aqui dependeu somente de x1. Então, vejamos os pontos críticos para esse exemplo. Né? Então, a gente demanda que a primeira equação zere, e que a segunda equação também zere. Então, da primeira já vem direto, né? Que x2 deve ser 0. Né? Agora, da segunda vem que o seno deve ser 0, né? E essa solução seno de x1 igual a 0, é claro que possui a solução x1 igual a 0, mas possui infinitas soluções, né? x1 igual a π também, x1 igual a 2π também é solução, x1 igual a menos π também. Né? A solução disto é x1 igual a um múltiplo de π, n vezes π. Onde esse n deve ser um número inteiro. Pode ser 0, sim, pode ser negativo também. Então, a conclusão é que nosso sistema aqui, que descreve o pêndulo simples, possui infinitos pontos críticos. Né? Há infinitos pontos críticos. Né? Eles são da forma x1 igual a nπ, e x2, 0, onde n é um número inteiro. Isso significa que e a gente não deve esquecer que cada um desses pontos críticos está descrevendo uma solução de equilíbrio. Esta daqui, 0, 0 é uma possibilidade, esta outra daqui, π 0, outra, aqui menos π 0 é outra. Então, todos esses pontos daqui, né, são soluções de equilíbrio. O que a gente está se antecipando aqui a falar é que há alguns casos em que essa solução vai ser uma solução de equilíbrio estável e outra que vai ser solução de equilíbrio instável. Tá? Isso vem na continuação. Muito bem. Então, com o que a gente tem mencionado até agora, né, temos que esse nosso sistema, né, vai possuir 3 tipos de soluções. Não há outro tipo de soluções. Então, é um resultado importante o que a gente está afirmando aqui. Né? A gente afirmou que pode ser soluções de equilíbrio,
soluções constantes, né? Constantes, soluções que definem um arco, pode ser um arco finito ou um arco infinito, né? Que a curva foge lá para o infinito, ou pode ser soluções periódicas, né? Então, por exemplo, com esse resultado que eu enunciei como resultado, né? Que essas são todas as possibilidades. Então, por exemplo, com as coisas que enunciamos até aqui, por exemplo, a gente pode já argumentar que há possibilidades que não podem acontecer, né? Aqui, se a gente fosse criativo, né? Então, a gente, por exemplo, suponhamos que essa seja uma condição inicial, nesse ponto daí. Este é o retrato de fase. Então, uma das curvas, suponhamos que vem aqui. Então, a gente faz isso e suponhamos que a gente queira intersectar aí. Ou seja, começamos nesse ponto daqui, vou colocar em vermelho. Então, começou a evoluir no tempo, veio por aqui, continuou aqui, veio aqui. E então, neste desenho eu fiz como que tivesse cruzado aí, tivesse cortado ela mesma. Bom, a gente já explicou que isso não pode acontecer, essa situação, de que a curva aí chega a um ponto em que se corte consigo mesma. Não pode acontecer isso, né? É o teorema de unicidade que garante isso. Se porventura no diagrama a gente estiver vendo essa situação, é que significa que aqui há um ponto crítico. Abrir um ponto crítico. E significaria que aqui há mais de uma curva desenhada. Significa que começamos aí, num tempo infinito chega aqui. Né? E aqui há uma outra curva que se está afastando. Né? E demora um tempo infinito em vir para cá também. Não é a mesma curva, seria isso. Né? Isso, então, é uma das coisas que a gente pode ter aqui. Há outro tipo de situação que poderíamos ter e que não apareceu em nenhum dos exemplos considerados até agora é o seguinte. X1, X2 poderia ser uma curva bem peculiar, né? E há exemplos para isso, só que não apareceram até agora, né? Em que a curva vem aqui e realiza aqui uma coisa do tipo espiral. E continua espiralando. Então aqui a curva não está se cortando com ela mesma, né? E continua fazendo um processo infinito, né? Que não para, em que ela vem espiralando aqui para dentro. Isto não contradiz nenhuma das coisas que a gente enunciou até aqui. Não contradiz o teorema de unicidade, porque a curva não se corta consigo mesma, e corresponderia a um tipo de solução que define um arco de curva aqui. Né? Aquela que a curva, na verdade, aqui eu errei, né? Eu falei que fugia para o infinito. Neste caso, não foge para o infinito. O comprimento da curva é infinito. Né? Mas vem aqui. Né? E não para. Isto aqui é permitido, sim. É permitido. Né? Muito bem. Passemos para o seguinte tópico. Então, 5.4. Né?
objetivos ao lidar com um sistema autônomo planar. E isto é para recapitular as coisas que a gente viu. Nosso primeiro objetivo é determinar os pontos críticos, que isso é o que tipicamente dá para ser obtido com caneta e papel, analiticamente. Depois vai ser determinar a estabilidade dos pontos críticos. Então, um pouco de abuso de fala, né? O que acontece é que os pontos críticos a gente sabe que determinam as nossas soluções de equilíbrio. E aqui, quando a gente fala determinar a estabilidade dos pontos críticos, no fundo a gente está falando de determinar a estabilidade das soluções de equilíbrio. Eu apresentei aqui agora há pouco o diagrama de fase, o retrato de fase do pêndulo simples, e aí apareciam soluções de equilíbrio que a gente chamou estáveis e outras instáveis. Então, vou fazer somente esta parte principal aqui do diagrama. Então, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x1 igual a π, x2 igual a π, x1 igual a menos π, x2 igual a π, eixo x2, eixo x1, aqui está 0, aí está π, e assim vai, menos π. Então, já tínhamos mencionado que esta aqui era uma solução de equilíbrio estável. Se a gente perturba ela um pouquinho, vai aparecer aqui alguma curva que é fechada, é um ciclo, a solução, e corresponde a uma solução periódica do sistema. Aqui. E fica oscilando eternamente. Então, essa solução de equilíbrio vai ser estável. Perturbamos a solução um pouquinho e fica oscilando eternamente em torno dele. Estável. Agora, esta outra, que está nesse outro ponto, que corresponde a colocar o pêndulo lá em cima, é uma solução de equilíbrio, mas que é instável. Aqui uma curva. Curva, aqui vem assim, 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 assim. Vou colocar uma situação que está passando perto desse ponto aqui. Aqui, aqui, e aqui viria uma outra. Aqui, opa, não, nesse sentido. Então, quando a gente examina a vizinhança, de um ponto crítico que é estável, aparece nessa vizinhança curvas fechadas, como se fossem elipses.
né? E, na verdade, para um tamanho pequeno, quando tende a zero, é formalmente uma elipse, sim. Quando esse tamanho já não é pequeno, deixa de ser uma elipse, embora o formato da curva se pareça com uma elipse. Bom, agora quando a gente vem na vizinhança de uma solução de equilíbrio de um ponto crítico que seja instável, coloquemos que esse daí é instável, né? O que acontece, né? Se a gente perturba essa solução, né? A gente escolhe uma condição inicial que seja um pouco diferente desse ponto daí. Então, se a gente ficar um pouquinho mais, então se a gente coloca no ângulo θ valendo π, mas se a gente der uma pequena energia adicional, então significa que daí vai fugir. Daí significa que fugiu e nunca mais retorna nesse ponto, né? Que é o que está acontecendo aí. Ou a outra situação poderia ser que nós estamos aproximando desse ponto, não chegou exatamente a ser θ igual a π, né? E então ele fica oscilando, mas não chega a ser esse valor daqui. Então, quando a gente examina esta vizinhança daqui, né, a gente der um zoom, a gente vê que são bem diferentes as duas situações, né? A família de curvas que está aqui nesse zoom daqui, né, são curvas, né, que a gente vê que em sua maioria se afastam do ponto, e aqui tem curvas fechadas. Então esta vai ser uma situação de equilíbrio instável, né? E esta outra vai ser uma situação de equilíbrio estável. Então, há uma terceira possibilidade de equilíbrio que não aparece aqui no caso do pêndulo, mas que apareceu lá no exemplo das espécies em competição, que é a possibilidade de um equilíbrio assintoticamente estável, né? Vou relembrar aqui o desenho, né? Lá no momento a gente não falou de que se tratasse de equilíbrio assintoticamente estável. Então, há uma terceira possibilidade. Né? Equilíbrio, solução de equilíbrio assintoticamente, vou colocar aspa aqui, assintoticamente estável. Então, apareceu aqui esse adjetivo que acompanha, assintoticamente, né? Então, vou aqui relembrar, este foi o último exemplo, né, introdutório, o quarto exemplo de espécies em competição. Não vou colocar a equação do sistema, mas vou aqui relembrar como era o retrato de fase nesse caso, né? Eu coloquei esse exemplo como um exemplo que se podia fazer muito pouco analiticamente, né? Nem sequer dava para obter as trajetórias de fase, né? As famílias de curvas, nem sequer dava para obter isso. X2 versus X1, nem sequer dava para obter isso analiticamente, né? E aí que eu utilizei o computador para fazer um diagrama de campo de direções, e no momento eu falei, olha, tem esses pontos críticos, soluções de equilíbrio que nesse momento não tinha explicado como se obtinha, agora a gente sabe como se obtém zerando essas funções f1 e f2 e encontrando quais são esses pontos. Bom, naquele exemplo das espécies de competição, o quarto exemplo, né, tinha 4 pontos críticos, tá? Bom, aqui, outro por aqui. Vou fazer este diagrama maior, porque para os efeitos do que eu quero
mencionar aqui de uma solução assintoticamente estável. X2, X1, por aqui. Tá, tinha outra, vinha uma curva, vou fazer primeiro aqui. Tá, se vocês vão nas notas de vocês, eu implementei isto na matemática, tá? Aqui tinha outro ponto por aqui, tá? Suponhamos que seja esse, e tinha esse daqui. Tá? Então, esse era um exemplo que, repito, não dava para obter a família de curvas, né, analiticamente. Né? Você fazia isso com um algoritmo numérico, com um campo de direções, com a ajuda de um computador. Né? Então, aparecia aqui uma curva separatriz. Tá? Esta outra não é uma curva separatriz, esta que está aqui, vou fazer com outra cor aqui. Vou fazer aqui com o preto. Tá? Então, vou colocar aqui as setinhas. Tá? Repito que aqui eu não estou explicando aqui as setinhas, né? Mas quando a gente entrar nos detalhes disto, a gente vai ver bem assim. Então, estes pontos eram conhecidos. Lá, quando eu apresentei o diagrama para vocês, eu não expliquei como que se obtinha, né? Esses pontos eram 0, 0, esse era x1 igual 1, x2 igual 0. Nesse exemplo, esse era aqui, x1 igual 1 meio, x2 igual 1 meio. E esse outro ponto é x1 igual 0, x2 igual 2. É o quarto exemplo. Não quero copiar aqui de novo a fórmula desse sistema daí, mas estas funções serão conhecidas. E o que a gente pode confirmar, vocês podem confirmar, é que esses 4 pontos que eu coloquei aqui zeram essas funções f1 e f2 para esse caso. Mas o que eu quero mencionar é que as curvas que apareciam aqui, né, coloquei aqui. Esse é o resultado de fazer o cálculo numérico, tá? Então, aqui apareciam curvas assim, 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 e por aqui, por exemplo, uma curva aqui, outra aqui, assim. Se a gente passasse dessa curva separatriz, né, então vinha curva assim, opa, então, estas assintoticamente tendem para essa curva dali. Aqui também. Assim. Assim. Então, esse tipo de curvas, vejam, esta questão vem aqui por cima, aqui por baixo, né? Assintoticamente se aproximam desta solução de equilíbrio, que é x1 igual 1, x2 igual 0. Né? Então, este ponto, neste caso, é diferente do caso do pêndulo simples, em que tinha essas possibilidades de que as soluções em torno dele ou ficavam curvas fechadas, ciclos, né? Ou ficavam soluções que se afastassem desse. O que acontece na vizinhança deste ponto daqui? O que a gente vê na vizinhança é que as curvas que estão em torno dele se aproximam da solução de equilíbrio, mas num tempo infinito. Né? Então, é diferente das outras duas possibilidades. Também isso acontece com este ponto aqui de cima. Né? As curvas que estão na vizinhança desses, né,
as trajetórias de fase que estão na vizinhança se aproximam da solução de equilíbrio. Então, nesse caso, este tipo de soluções, como 1, 0, uma delas, e a outra é 0, 2, são soluções de equilíbrio assintoticamente estável. Na vizinhança delas, as trajetórias de fase chegam nesse ponto num tempo infinito. Né? Esse ponto que está aqui, né, é um ponto de equilíbrio, mas é instável, né? Aqui, por essas curvas, se aproxima, mas por essas outras vai embora. Se perturbamos um pouco, vai passar uma curva que tira ele. Aí, né? Esse outro também é um ponto de equilíbrio, mas é instável. Se eu escolher uma condição inicial um pouco diferente de 0, né, já se afasta daqui. Se afasta daqui. Então, esta era a outra situação de estabilidade. Né? A gente vai encontrar isso analiticamente. Essas são umas boas notícias que isso se pode determinar. Né? Então, nos propósitos, retornemos aqui, né? Nos objetivos nossos aqui, né? No que resta deste capítulo determinar os pontos críticos do sistema em questão, determinar a estabilidade dos pontos críticos, né? Determinar se a solução de equilíbrio é estável, é instável ou assintoticamente estável, né? E a outra possibilidade é uma que a gente já mencionou e já fez, é obter a equação analítica destas trajetórias de fase, destas curvas do retrato de fase, né? Quando for possível, né? Obter a equação cartesiana das trajetórias de fase. Que são aquelas curvas aquela família de curvas do retrato de fase, né? A equação diferencial que a gente encontrou para elas vinha de dividir as duas equações do sistema e aparecia que dx2 dx1 era o quociente da função f2 com a função f1. Né? E foi mencionado, foi visto, né, por meio desses exemplos introdutórios, que isto às vezes é possível de ser resolvido e às vezes não. Né? Então, obter as equações, a equação cartesiana da trajetória de fase, se for possível. Né? Se isso for possível de ser feito, ótimo, nos facilita muitíssimo a construção, né, do retrato de fase. Né? Muito bem. Há uma boa notícia a ser mencionada neste momento. Boa notícia. Dentro destes propósitos que a gente tem aqui, né, de estudar a estabilidade das soluções de equilíbrio, né, por exemplo, a boa notícia é que a estabilidade dessas soluções de equilíbrio, desses pontos críticos, vem dada pela estabilidade de um sistema linear que é associado ao nosso sistema que é não linear, na vizinhança de cada um desses pontos críticos. Tá? Então, essa é realmente uma boa notícia. Então, exceto por uns poucos casos, vão ser 2 casos dentro de uma variedade de 9, 10 casos. Só 2 deles vão apresentar uma
uma variante assim, uma complicação, mas a grande maioria deles não. Então, exceto por uns poucos casos, a estabilidade do sistema, do nosso sistema, né? O sistema asterisco, né? Vem determinada pela estabilidade de um sistema linear associado a cada ponto crítico. Então, isso é realmente uma boa notícia, né? Citando mais uma vez, fazendo mais uma vez o retrato de fase no nosso exemplo do pêndulo simples. X1, né? Então, nosso ponto crítico tradicional, estável, é a origem, né? E vou colocar aqui só este outro ponto crítico que era quando x1 igual π e x2 igual 0, né? Então, já mencionei aqui que perto, né, da origem, né, a trajetória de fase é uma curva fechada com formato de elipse, que não é exatamente uma elipse. Quando o tamanho dela vai para 0, é uma elipse. Agora, esta daqui tem curvas assim, a vizinhança dela é radicalmente diferente. Bem, assim, aqui, assim, aqui, assim, aqui, assim, e aqui uma curva assim. Aqui vem outra curva assim, aqui vem outra curva assim, e aqui vem outra curva assim, na vizinhança, né? Então, o que diz esta notícia boa é que, para a gente saber somente de forma analítica, né, sem ter feito ainda uso do computador, algum cálculo numérico, né, a gente já sabia que uma solução de equilíbrio era 0, 0. Né? A gente sabia que outra solução de equilíbrio era x1 igual π, x2 igual 0. Né? Mas se a gente não tivesse essa intuição do que estava descrevendo o sistema, que quando é um pêndulo simples, a gente enxerga isso claramente, então a gente intuitivamente já sabia que esse caso em que x1 igual π e x2, que é a velocidade angular igual 0, correspondia a colocar o pêndulo lá em cima, e a gente já esperava que isso fosse uma situação de equilíbrio instável, né? Mas suponhamos que a gente está resolvendo o sistema, né? E a gente não tem nenhuma interpretação intuitiva para o que ele esteja descrevendo, e puramente matematicamente a gente quer se dar conta de que vai acontecer aqui uma solução de equilíbrio instável no segundo caso, e no primeiro estável. Então, esta notícia, que é excelente, nos está dizendo que aqui na vizinhança, nesta vizinhança, o sistema de EDOs, que é para x1 e x2, né, que é, no caso do pêndulo, a primeira é dx1 dt igual a x2, e a segunda equação é dx2 dt, aqui tem menos um seno com alguma constante, né? Mas esse sistema que é não linear, quando a gente estuda ele na vizinhança destes pontos, nesses pontos aqui, esse sistema se comporta como um sistema linear, né? Então,
essa parte aqui é chave. Um sistema linear. Um sistema linear é o que vocês aprendem no final da disciplina de EDO1, né? Vai ser um sistema linear de coeficientes constantes, por se tratar de uma situação em que o lado direito não depende de t, e esse sistema se pode resolver completamente, analiticamente, completamente. Então, esse sistema, a gente vai dar uma revisada nisso, mas o que diz esta notícia é que, obtendo basicamente o sistema linear que rege o comportamento do nosso sistema original, que é não linear, obtendo esse sistema linear aqui nesta vizinhança, a gente pode estudar esse sistema, estudando a estabilidade desse sistema que é linear, que a gente sabe resolver, vem determinada a estabilidade da solução, dessa solução de equilíbrio no sistema que é não linear. Tá? Então, isto é uma notícia ótima, por causa que para sistemas lineares a gente sabe fazer tudo com caneta e papel, de forma analítica. Né? Então, por esse motivo, a gente agora vai ter que abordar, né, reexaminar a resolução de um sistema linear, de coeficientes constantes, que é algo que vocês veem no final de EDO1. Agora a gente reexamina ele sobre esta ótica da estabilidade. Então, vamos passar um bom tempo, né, 2 aulas pelo menos, né, revisando isso por meio de exemplos, casos analíticos, né, vamos construir uma tabelinha e depois a gente vai passar de novo, vai retornar de novo a este caso do sistema que é não linear. Né, vamos, digamos, como se fosse abrir um parêntese, né, e considerar a resolução de um sistema linear, que é algo já visto, né, e à luz deste conceito da estabilidade. Vamos fazer isso na continuação. Então, isto seria tópico 5.5. Sistemas autônomos planares, claro, 2 variáveis dependentes, e lineares. Então, primeiro caso não homogêneo. Então, o caso de um sistema de EDOs que seja linear e não homogêneo, né, é o caso em que ele vem dado por dx1 dt igual coeficiente A11 x1 mais, vou colocar junto mesmo, coeficiente A12 x2, a segunda linha dx2 dt igual coeficiente A21 x1 mais coeficiente A22 x2. Se eu parasse aí, este seria um sistema linear homogêneo, né? Quando ele não é homogêneo, aqui vai uma constante B1 e uma constante B2. Né? Estritamente falando, estes coeficientes A11, A12, B1 e os coeficientes da segunda equação poderiam depender do tempo t. Né? Isso seria um sistema linear não homogêneo. Só que, no caso em que o sistema é autônomo, que são os sistemas que a gente está considerando aqui, o lado direito não pode depender de t. E sendo assim, estes coeficientes devem ser constantes. Então, esse é o problema que vocês veem lá no final, em EDO1. Então, este sistema pode ser, então, escrito de forma matricial, né? Como vocês veem lá em EDO1, né? Pode ser escrito como dx vetor dt igual uma matriz A, que multiplica
x vetor mais um vetor constante b. Vamos começar de novo a numeração aqui. Esta vai ser a primeira equação. Né? Essa matriz A, né, é uma matriz 2 por 2 com estas entradas que estão aí. Né? Entradas A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Né? E esse vetor B é o vetor de entradas B1 e B2. Então, o que se pode fazer quando este sistema de coeficientes constantes linear é não homogêneo? Quando tem um B aí que é diferente de zero. Agora sim, já vou apagar nosso sistema que está em estudo aqui em asterisco, né? Nosso sistema não linear. Agora vou apagar ele porque no que resta desta aula, pelo menos por mais 2 aulas, a gente vai estar considerando somente o sistema linear, sob a ótica, né, da estabilidade. Muito bem, para este sistema não homogêneo, então fazemos a substituição x, né, x de t igual u dt mais um certo x0. Onde esse vetor constante x0 não vai ser qualquer um, tá? Né? Onde multiplicando, vou chamar ele xp melhor, xp, tá? Multiplicando xp vai ser menos b vetor. Né? Então, B vetor é um vetor com 2 entradas, B1 e B2. Esta matriz A é 2 por 2. Então, se a gente abrir isto, é um sistema de equações linear, né, para as componentes deste XP vetor. Né? Se a matriz A for inversível, há uma única solução para este sistema. Se a matriz A não for inversível, há infinitas soluções. Mas sempre tem solução este sistema daqui. Né? Sempre possui solução para XP. Coloquemos equação 3. Então, fazendo esta substituição no sistema que a gente tem, então, vem que... Então, derivada com respeito a t, aqui vai o x vetor, que a gente vai estar substituindo por u mais xp. O u vai ser a nossa nova incógnita, é igual a matriz A, que multiplica x vetor, u mais xp, mais o vetor b. Então, abramos isso daqui. Do lado esquerdo, né, vai aparecer a derivada do primeiro termo, que é a função vetorial u, né, mais a derivada de um vetor constante, isso dá o vetor nulo, zero vetor. E do lado direito, distribuindo isto aqui, vai dar matriz A, multiplicando o vetor, mais matriz A, multiplicando xp, vetor, e ainda temos que acrescentar b. Bom, então aqui a gente vê por que a gente escolheu
esse ponto XP, né, dessa forma, tal que satisfaça a matriz A multiplicando XP, né, seja menos B. A gente escolheu XP dessa forma para que precisamente isto aqui zere. Isso aqui dá zero. Então vejam que a equação que ficou para U é du dt igual simplesmente a U. Né? Ou seja, fazendo essa substituição, né, a gente obtém para U que ela obedece um sistema linear, mas que agora é homogêneo. Não tem aqui um vetor constante do lado. Essa é a graça de fazer essa substituição. Então, é um sistema linear homogêneo. Então, a solução do nosso sistema original vem dada por um x de t, né, que pode ser escrito como um U mais um xp, né, onde este xp deve satisfazer essa condição. Né? Você pode encontrar, se a matriz A for inversível, a um único xp, se a matriz A não for inversível, a uma infinidade de xp's, qualquer um deles serve. Né? E mais U. Então, digamos, o que a gente está obtendo aqui não é nada mais do que o que vocês conhecem de um teorema de EDO, de sistemas lineares, de que a solução de um sistema linear ou de uma EDO linear que seja não homogênea, né? X de t, né, você pode separar em duas contribuições, né? A primeira contribuição é uma solução particular, que neste caso é constante. Solução particular é uma solução constante. E a segunda parcela é uma solução do sistema homogêneo. Solução do sistema homogêneo. Que é o que a gente já sabe de EDO1. O único que a gente está enfatizando aqui é que essa solução particular para este sistema linear de coeficientes constantes é um vetor constante, xp. Agora, do ponto de vista do retrato de fase, quando a gente representa esta solução no plano x1, x2, né? O que acontece, o que está acontecendo no retrato de fase, né? Plano x1, x2, não precisa vir tão longe. Então, esse xp, suponhamos que a gente esteja por aqui, né? Então, aqui está a componente 1 desse xp e aqui está a componente 2 desse xp. Então, a nossa solução x de t vai ser xp mais essa solução U, que é a solução do sistema homogêneo associado. Então, no retrato de fase, a gente vai ver o mesmo que acontecia na origem, né? Por exemplo, aqui, uma coisa assim, aqui. Então, por exemplo, uma coisa assim, aqui vem alguma curva, por exemplo, assim, aqui vem outra curva, por dar um exemplo, que vem assim, aqui esta se aproxima, né? Aqui esta aqui, por dar um exemplo, é uma das possibilidades, né, do que pode acontecer com um ponto crítico na vizinhança dele, é uma delas. Mas, digamos, o importante é que
o que está acontecendo nesta vizinhança é o mesmo que aconteceria se o sistema fosse homogêneo simplesmente, né? Esta solução vem descrito por essa solução U, que é a solução do sistema homogêneo. O único efeito de estar trabalhando com um sistema que seja não homogêneo, o único efeito é que na solução é acrescentada essa parcela desse vetor constante xp, que significa trasladar, né, para esse ponto xp o retrato de fase, né? Então, isso é trasladado a esse ponto, mas a estabilidade desta solução de equilíbrio, saber o que acontece na vizinhança dessa solução de equilíbrio, isso se pode analisar simplesmente considerando o sistema homogêneo. Daí a importância deste resultado, né? Então, quando a gente tem um sistema linear que seja não homogêneo, a gente se concentra simplesmente no que acontece no sistema homogêneo. Estudando a estabilidade da solução de equilíbrio desse caso, a gente pode determinar a estabilidade deste outro. Por isso, então, considerei primeiro o caso do sistema não homogêneo e agora, então, vejamos o caso do sistema homogêneo. Então, isto seria 5.5.2. Caso do sistema homogêneo. Né? Então, o sistema homogêneo é du dt igual a matriz A vezes U. Então, vejamos quais são os pontos críticos deste sistema. Pontos críticos. Os pontos críticos, né, por definição, vêm de demandar que o que está aqui do lado direito deva zerar. Matriz A multiplicando o vetor U deve ser o vetor nulo. Então, esta equação daqui sempre vai admitir como solução possível que o vetor U seja o vetor nulo, a origem. Sempre. Né? Questão de substituir sempre acontece. O que pode mudar é se U igual a 0 é a única solução possível ou se há outras. Né? Isso pode mudar. E de que vai depender isso? Vai depender de se esta matriz A for inversível ou não. Né? Então, o primeiro caso, se a matriz A for inversível, se ela for inversível, matematicamente, que uma matriz seja inversível, né, a gente pode determinar isso facilmente calculando o determinante dessa matriz. Se ela for inversível, teria que ser diferente de 0. Então, se esta matriz for inversível, significa que existe a inversa, A menos 1, então a gente multiplica a equação pela inversa. A menos 1. Então, multiplicando, vou colocar aqui estrela, vou chamar esta equação. Então, multiplicando estrela, né, pela matriz inversa, vem que, então, vejamos, pela esquerda, né? Então, matriz inversa, A menos 1, que multiplica a matriz A, multiplica o vetor U, igual, vem pelo lado esquerdo, a matriz A inversa, que multiplica o vetor nulo. Bom, o lado direito, né, qualquer que seja a expressão dessa matriz inversa, multiplicando o vetor nulo, continua dando o vetor nulo. 0.
né? E do lado esquerdo, né, a matriz inversa de A multiplicada pela própria matriz A dá a matriz identidade. Com o qual, do lado esquerdo, fica simplesmente o vetor U, aquilo que a gente queria obter, né? Então, a conclusão deste caso é que se a matriz A for inversível, multiplicando pela inversa, a gente conclui que essa equação possui uma única solução. E essa solução é que o vetor U seja zero. Então, significa que há um único ponto crítico. Quando a matriz A for inversível, há um único ponto crítico e é a origem. A origem é o único ponto crítico. Não há mais. Quando um sistema for linear homogêneo, se essa matriz A for inversível, há um único ponto crítico e esse ponto crítico é a origem. Olha, a gente na aula que vem e nas seguintes 2 aulas vamos ver um bocado de exemplos resolvendo os diferentes casos que podem surgir neste sistema homogêneo de aqui quando a matriz A for inversível. Então, e esses casos vão fornecer aqui uma tabela que a gente vai ter resumo da estabilidade para um sistema linear homogêneo. A gente vai ver isso em detalhe, né? Aqui no momento eu vou considerar agora a outra possibilidade quando a matriz A que está aqui não seja inversível. É a outra possibilidade. O que acontece aqui? Então, se A não for inversível, né? E matematicamente a gente determina isso examinando o determinante e vendo que esse determinante vale zero. Né? Então, nesse caso, não existe a inversa, não é possível multiplicar pela matriz inversa e chegar à conclusão de que U igual a zero é o único ponto crítico. Então, nesse caso, há infinitos pontos críticos. Um deles é a origem, U igual a zero. Ele obedece à equação. Mas é um sistema linear que é homogêneo. E um sistema linear que é homogêneo, né, se ele não possuir uma única solução, vai possuir infinitas soluções. Não são arbitrárias, não é qualquer um, mas possui infinitas soluções. Né? Então, isso será visto em alguma aula posterior, mas não vai ser nosso principal ponto, né, de estudo. O principal ponto de estudo é o caso em que a matriz A for inversível e há um único ponto crítico que é a origem. Tá? Então, vai ter uma sessão posteriormente, né? Será visto posteriormente. A gente vai ver isso posteriormente, mas não é o caso que vai ocupar a nossa atenção, né? Prioritariamente. O caso que vai ocupar a nossa atenção é quando a matriz A for inversível. Né? Bom, aqui vou encerrar esta aula, só menciono que na aula que vem a gente vai começar a ver uma série de exemplos, né, com números mesmo, a matriz A de 2×2, com entradas conhecidas, e a gente vai resolver esse sistema, vai encontrar a solução analítica, que é algo que vocês veem lá em EDO1, e a gente vai acrescentar a informação aqui da estabilidade. Começo essa aula aqui fazendo uma recapitulação rápida, tá, do que a gente viu nesse capítulo, só para não perder de vista o caminho que a gente percorreu. Né? O capítulo trata sobre equações diferenciais ordinárias não lineares e estabilidade. Né? Em 2 aulas aí a gente considerou 4 exemplos introdutórios.
né? Aquele exemplo do movimento planetário, aquele dos pêndulos simples, um exemplo em que tinha duas espécies, coelhos e raposas, né? Por um predador-presa, que era esse, e o último que era de duas espécies em competição, por exemplo, duas espécies de peixes que moram no lago e disputam alimento. Tá? Então, com o desenvolvimento desses exemplos, foi aumentando o nível de dificuldade matemático para resolver o problema. No primeiro se podia resolver completamente, analiticamente se podia chegar na solução, e no último deles, analiticamente não se podia chegar na solução. Então, conclusões que a gente tirou disso, porque essa vai ser a situação mais comum e que a gente vai estar considerando aqui. As conclusões é que a gente vai apelar para um tratamento do sistema de uma forma qualitativa, onde a gente analisa a estabilidade, onde a gente vai estar interessados nesses retratos de fase, né, no plano X1 versus X2. E aparece essa família de curvas que são chamadas de trajetórias de fase. Né? Essa família de curvas corresponde a uma primeira integração do sistema de EDOs. É uma primeira integração, não é a integração definitiva, mas nessa família de curvas já há informações importantes sobre os diferentes tipos de soluções que apresenta esse sistema. Né? Então, o sistema que a gente vai estar considerando nesta disciplina é o mais simples de todos. É um sistema com duas variáveis dependentes, né? Por isso se chama sistema planar. Tá? E mais ainda, né, vai se chamar autônomo, porque do lado direito estas funções f1 e f2 não vão depender do tempo t. Se dependessem, seria ainda mais complicado. Mas esse vai ser nosso cenário de trabalho. Né? Então, para esse tipo de sistema, mesmo que a gente não seja capaz de resolver ele analiticamente, se pode sim provar matematicamente, tá, que ele apresenta três tipos de soluções. Né? Uma delas, a mais simples, são as soluções de equilíbrio, que correspondem a pontos no retrato de fase. Né? Que são soluções em que x1 permanece constante, x2 permanece constante e não muda. Né? E são chamadas de soluções de equilíbrio, porque precisamente não mudam no tempo. Né? Esse é o primeiro tipo de soluções. Outro tipo de soluções são aquelas que descrevem um arco, definem um arco de curva. Né? E apareceram em nosso diagrama, vou mostrá-lo aqui daqui a pouco quando relembrar o retrato de fase do pêndulo simples. Né? E o terceiro tipo de soluções são aquelas periódicas, né? Que fica no retrato de fase se vêem curvas fechadas, mas do ponto de vista de x1 dt e x2 dt, x1 e x2 são periódicas, são soluções que apresentam um período. Né? Bom, enunciamos os objetivos então, para deixar claro, né, para que a gente entenda por que está fazendo o que a gente vai estar fazendo nestas aulas, né? Eu apresentei primeiro o ideal, o propósito ideal, quando a gente se encontra com esses sistemas, depois fui, digamos, reduzindo algumas expectativas e vendo o que em forma realista a gente vai fazer analiticamente com caneta e papel. Então, o que a gente vai ser capaz de fazer analiticamente com caneta e papel está resumido nestes objetivos, né? O primeiro desses objetivos era encontrar os pontos críticos do sistema. Né? São aqueles que correspondem a soluções de equilíbrio. Né? E são aqueles que são obtidos zerando aquelas funções f1 e f2 que aparecem no sistema, encontrando as raízes delas. Né? Essa era a primeira etapa. Em nosso retrato de fase, ocupa um lugar especial. São pontos, se vê só pontos, não se vê uma curva. A curva corresponde a um ponto. E algo acontece em torno desse ponto. Mas são pontos muito importantes porque correspondem a soluções de equilíbrio. Então, essa é uma coisa que a gente vai ver. O segundo ponto, e esta informação é extremamente importante, e isto a gente vai dedicar tempo para entender bem, é determinar a estabilidade dessas soluções de equilíbrio. Porque as soluções de equilíbrio
que a gente já tem a intuição de que são estáveis e outra que são instáveis, né? O exemplo mais clássico que eu coloquei é o caso do pêndulo simples, né? Quando ele está pendurado aqui, se eu deixo ele aí, vai ficar parado para o resto da vida, e se eu perturbar ele um pouquinho, ele começa a oscilar, né? Mas fica oscilando eternamente em torno da posição de equilíbrio. Mas se eu pegar esse pêndulo e eu colocar em cima, né? Equilíbrio bem, em princípio, de forma perfeita, ele vai ficar parado aí também. Também uma solução de equilíbrio. Mas é claro que se eu der um peteleco, né? Um sopro nele, ele vai sair daí e nunca mais vai voltar. Vai aqui ficar oscilando, mas nunca mais vai voltar. Então, a primeira situação de equilíbrio era uma situação de equilíbrio estável e a segunda era uma situação de equilíbrio instável, né? Então, a estabilidade das soluções é uma coisa importante. Mencionei lá, na aula passada, que há um terceiro tipo de situação que não apareceu até agora nos problemas que a gente viu, que é uma situação de equilíbrio assintoticamente estável. Assintoticamente estável. Tá? Mencionei num dos exemplos de competições quando que aparecia isso, né? Mas vai reaparecer de novo, né? E bom, se possível, nem sempre é possível, mas quando for possível, a gente vai querer ter a equação cartesiana das trajetórias de fase. Né? Aqui está o retrato de fase x1, x2, no caso do pêndulo simples, que eu refiz mais uma vez, né? E ter uma equação cartesiana para todas essas curvas. Isso fornece muitíssima informação, né? Na verdade, a gente almejaria fazer isto. Na verdade, a gente almejaria, em todos esses problemas, poder construir esse retrato de fase, né? E repito que se por algum motivo alguém em algum momento quiser conhecer uma solução x1 dt, x2 dt, né, para alguma condição inicial, bom, a gente pelo menos, o que a gente faria aqui? A gente vem neste retrato de fase, a gente coloca a condição inicial que for escolhida, por exemplo, está por aqui, por dar um exemplo, se for a condição inicial, o que a gente vê neste retrato de fase, que essa condição inicial vai dar um tipo de solução que é aberta, aquela que define um arco, onde nunca retorna ao ponto inicial, né? Mas a gente teria que resolver numericamente, né? Numericamente com o computador. Coloca a condição inicial e pede para ser resolvida numericamente, e a gente já tem a expectativa de que x1 como função do tempo, x2 como função de tempo vão ser funções que não vão voltar ao ponto inicial, né? Muito bem, aí vai depender de qual é essa condição inicial. Então, uma boa notícia que eu mencionei no final da aula passada é que quando a gente vai na vizinhança de cada uma destas soluções de equilíbrio, né, determinar se vai ter uma solução de equilíbrio estável como esta, ou esta outra que está aqui é instável porque dou um peteleco e saio desse ponto e não retorno mais para esse ponto, né? Esse tipo de situações vai poder ser analisada fazendo um zoom aqui na vizinhança desse ponto, né? E aproximando o sistema original, que não é linear, é não linear, mas aproximando esse sistema por um sistema linear, né? E estudando esse sistema linear associado, que é válido só na vizinhança, estudando esse sistema, e esse sistema se pode estudar completamente, analiticamente, porque se transforma num problema de EDO1, que se vê na parte final de EDO1, se pode determinar o tipo de ponto crítico que é, se é estável, se é instável, se é assintoticamente estável. E surgem o tipo de diagraminhas que a gente está vendo por enquanto. Aqui a gente está vendo circulinhos, aqui a gente está vendo algum X, há outras possibilidades. Aí a gente vai analisar tudo isso. Então, é uma boa notícia, porque um sistema que é linear, né, autônomo linear, né, é um sistema que a gente pode resolver analiticamente de forma completa. E é isso que a gente vai fazer na seguinte aula, né? Na aula de hoje, né? Então, eu só finalizei, e aqui só vou mencionar, né, a aula anterior, já entrando neste assunto, né?
Finalizei a aula anterior mencionando aqui 5.5 sistemas autônomos planares, né? E aqui tínhamos o caso não homogêneo, que era o caso de um sistema de x de t igual a matriz x mais um vetor b. Né? São matriz 2 por 2, um vetor com duas entradas, x também é um vetor com duas entradas, etc. Né? E foi mencionado que fazendo a substituição x igual um certo xp constante mais um u, né? Fazendo isso, está onde? Isto está nas notas de vocês. Xp era tal que matriz A multiplicando em xp dá menos b, e sempre existe um xp que tem essa graça. Fazendo essa substituição aqui, a gente acabava obtendo um sistema para U que era homogêneo. AU. Não tinha o termo constante, digamos. O termo constante que deveria ter sobrado é absorvido pela redefinição disto, né? E mais ainda, né, a gente olhava depois de volta para a solução do sistema, né, e a gente identificava nesta solução do sistema uma parte que é constante, tudo bem, tá? Mas essa parte que é constante, que é um vetor constante, vem a ser o que é uma solução particular deste sistema. X igual constante igual xp é uma solução constante, e seria um ponto crítico, na verdade. E este outro U é a solução do sistema homogêneo, este que está aqui. Então, o que está aqui é uma manifestação do velho teorema de equações diferenciais lineares, né? Que a solução de um sistema linear não homogêneo vem dada por uma solução particular, mais uma solução do sistema homogêneo. Tá? Mas, para efeitos do que interessa para a gente aqui, né? A gente vai estar interessado em construir o retrato de fase, né? No plano x1, x2, diz que a estabilidade da solução que a gente vai encontrar somente é determinada pela parte do sistema homogêneo. Esta daqui, onde aparece A, não vai interferir em nada aquele valor B. Por quê? Porque o valor B vai se traduzir nesse ponto XP, e XP, e significa que a solução simplesmente vai se trasladar. O que aqui acontece na origem, aqui acontece em um ponto de coordenadas xp1, xp2, xp1, xp2. Então, se na origem tínhamos alguma situação assim, aqui, tá? Se eu olhar uma coisa assim, uma coisa assim, por dar um exemplo, mas há muitas possibilidades, né? Se esse era o diagrama em torno da origem, o fato de ter esse XP simplesmente translada. Mas se a solução vai ser estável, se a solução vai ser instável, ou se vai ser assintoticamente estável, não se vê alterado em absoluto por qual seja esse ponto XP. E o ponto XP vem determinado por aquele vetor B. Né? Então, essa já é uma informação importante. Se a gente quer saber a estabilidade das soluções deste sistema linear não homogêneo, a estabilidade delas vai vir determinada simplesmente pela estabilidade do sistema homogêneo. Então, essa é a parte importante. Tá? E, bom, então, no caso homogêneo,
No caso homogêneo é quando a gente tem este sistema daqui, né? Então, se a gente vai lá determinar os pontos críticos, como se determinam os pontos críticos? Demandando que o que está do lado direito seja zero, ou seja, matriz AU igual a zero, e encontrar a solução disso. Então, daí surgem duas possibilidades. Foi mencionado na aula passada. Uma primeira possibilidade, quando a matriz A for inversível, se a matriz A for inversível, daqui multiplicando pela inversa, a gente pode concluir que há uma única solução e que U igual a zero. Esse é o ponto crítico. Há um único ponto crítico se a matriz A é inversível e esse ponto crítico é a origem. Agora, se a matriz A não for inversível, não é difícil provar, há infinitos pontos críticos. Tá? Não é o plano todo de pontos críticos, não é assim também. Há infinitos pontos críticos. Tá? A gente, algumas aulas adiante, vai estudar um exemplo concreto com o qual a matriz A não seja inversível, e aí a gente vai ver como é que se apresentam esses infinitos pontos críticos. Se pode estudar, tá? Mas a gente vai dar prioridade mesmo para os casos de sistemas homogêneos onde essa matriz A seja inversível. Tá? E, pelo tanto, tenhamos um único ponto crítico que está na origem. Né? Então, no que resta da aula de hoje, a próxima aula, pelo menos esta aula e a próxima, vamos estar trabalhando exemplos que envolvem puramente sistemas homogêneos, né? Planares, né? Com coeficientes constantes, etc., que são sistemas que vocês veem em EDO. Então, vamos lá. Então, coloquemos aqui estudo de exemplos. Então, aqui eu vou apresentar principalmente exercícios do Boyce de Prima, tá? E vou colocar quais são os exercícios, tá? Por aí vou acrescentar alguma variante, tá? Mas decidi escolher os próprios exercícios do Boyce de Prima que, na verdade, vocês vão ter que resolver. Eu tirei das listas de exercícios, para que vocês vejam a importância deles. Né? Então, o exemplo 1... considerar aqui, corresponde ao exercício número 8, né, da seção 9.1 do Boyce de Prima. Então, diz assim, resolva o seguinte sistema de edelas. Dois pontos. Então, d dt de x1, x2 igual aqui uma matriz 2 por 2 menos 1, 0, menos 1 quarto. Aqui x1, x2. Tá? E resolver esse sistema para todo t da reta real. Esse é o sistema a ser resolvido.
Então, esse é um problema de equações diferenciais 1, né? O que se vê no último capítulo de EDOs, né? Sistema linear, homogêneo, de coeficientes constantes, se sabe fazer tudo, né? Então, se pode resolver por mais de um método. Há um método que chama eliminação, né? Onde a gente abre estas duas equações e elimina x1 em termos de x2 e fica uma equação diferencial somente para x2. Conhecendo essa solução, a gente substitui e obtém a expressão de x1. Tá? Esse é um método que chama da eliminação, mas eu vou seguir aqui outro método que vocês aprendem, porque aqui também vai se tornar muito importante, que é o método que trabalha com autovalores e autovetores desta matriz que está aqui. Esta matriz A. Tá. Então, primeira coisa, vejamos, essa matriz que está aí, calculemos o determinante dela. Né? O determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal. Menos 1 vezes menos 1/4 dá 1/4, menos o produto dos elementos fora da diagonal, 0 vezes menos 1 dá 0. Então dá 1/4 menos 0. Então esse determinante vale 1/4. A coisa é que é algo diferente de 0. E isso significa que a matriz é inversível. Então, são os casos que a gente vai estar trabalhando. Significa que este sistema daqui admite um único ponto crítico e esse ponto crítico é a origem. Isso que está sendo dito daqui. Bom, mas isso vai aparecer mesmo assim na resolução, mas vamos complementando com as informações que a gente tem de antes. Bom, mas como era que se resolvia isto? Né? Coloquemos aqui solução. Isto vai refrescar a memória do que vocês viram lá em EDO1. Bom, a forma de abordar a solução, né, é assumimos que exista alguma solução que tenha este formato. Um vetor que multiplicando uma exponencial de RT, onde o vetor que e esse escalar R são desconhecidos. Tá? Essa suposição está baseada na experiência, em resolver muitos exemplos e ver que aparecem esses aí. Tá? E acaba que dá para obter 90% dos casos a solução e há umas situações específicas em que tem que fazer alguma alteração. Mas, então, isso é uma ferramenta bastante forte. Esta suposição é uma suposição forte que ajuda muito. Então, colocamos 1. Então, é uma suposição e que deve ser substituída na equação diferencial. Isso é o que se faz em EDO1. Então, eu simplesmente vou colocar qual é o resultado que se chega. Né? Ao substituir 1 em, vou colocar aqui um asterisco, para me referir ao sistema que está aqui. Vem que tá? A resposta estou escrevendo simplesmente A menos RI multiplicando que vetor igual vetor nulo. Se chega nessa condição. Vamos chamar 2. Porque o Q e o R são desconhecidos. Então, o que a gente espera é que, substituindo isso num sistema de equações diferenciais, apareçam condições que devam obedecer o Q vetor e o R. Né? E o que se encontra é que o Q vetor e o R devem obedecer esta condição. Né? E se espera que desta condição a gente obtenha o valor numérico deles. Né? Então, esta é uma equação importante que se vê em álgebra, que se chama a equação dos autovalores e dos autovetores da matriz A. Equação dos autovalores e dos autovetores
de A. Né? Os valores que a gente encontrar para o R vão ser os autovalores. E os vetores que a gente encontrar aqui vão ser os autovetores. Tá? Em termos mais concretos ainda, como é que a gente obtém esses autovalores e esses autovetores? Né? Tudo isso é revisão rápida do que vocês viram lá em EDO1. Então, comecemos aqui. Então, coloquemos autovalores de A. O que vocês viram lá em EDO1, que os autovalores vêm de demandar que o determinante da matriz que está aqui dentro de um parêntese, que é a matriz A menos R vezes a identidade, A menos R vezes a identidade, o determinante dela deva ser 0. Né? Então, montemos isso para a nossa matriz do exercício. Né? No caso da nossa matriz, que é uma matriz 2 por 2, se a gente colocar as entradas, vai estar 0, lá vai ter menos 1 menos R. Depois aqui vai ter um menos 1, aqui embaixo vai ter menos 1/4 menos R igual 0. Tá? A partir das 4 entradas da matriz do enunciado, montei esta nova matriz, né? Em que o que a gente sabe é que o efeito de subtrair R vezes a identidade se traduz em que somente nas componentes da diagonal se subtrai R. As componentes que estão fora da diagonal, na matriz A, ficam intactas. E bom, e agora a gente abre esse determinante que quando é 2 por 2 é imediato, né? Então, multiplicação dos elementos da diagonal é menos 1 menos R, que multiplica menos 1/4 menos R, menos o produto dos elementos fora da diagonal, 0 vezes menos 1. E tudo isso deve ser 0. Claro, né? Esse segundo termo não vai contribuir, dá 0. Tá? E aqui, por conforto, eu vou escrever, digamos, vou multiplicar por menos 1 os dois, sem alterar nada, é claro. Vai ficar assim, R mais 1, R mais 1/4. Igual a 0. Né? Significa que daqui a gente vai encontrar os dois valores para R, os dois autovalores. Né? Daqui vem que um primeiro autovalor é R1 igual a menos 1. E um segundo autovalor é R2 igual a menos 1/4. Vamos colocar algum número aqui para não perder de vista. Isto seria 3.1, 3.2. Ótimo, temos os autovalores. Na continuação, precisamos dos autovetores. Autovetores de A. Então, como é que se fazia isso dos autovetores de A? A gente tinha que voltar aqui para a nossa equação dos autovalores e dos autovetores. Né? Esta equação daqui é a que define quais são os autovalores e os autovetores. Nesta equação que está aqui, a gente já resolveu parte dela. Já encontramos quais são os valores permitidos de R. Né? Menos 1 e menos 1/4. Então, colocando R igual a menos 1, a gente vai resolver ela e vamos encontrar o primeiro autovetor. E depois, substituindo nela R1 igual a menos 1/4, vai dar para obtermos o segundo autovetor. É dessa forma que se faz.